Refutações, uma produção do Grupo Investigação Filosófica em parceria com o blog Refutações. Narrações, Everton Maciel A e Aline Educação na Pena. Segurança Humana, texto de Rodrigo Cid. Acredito, assim como o Bush-Keizo e Amartya Sen, que devemos ter uma concepção abrangente de segurança. Conforme entendida por eles, a segurança humana é a mensuração e o enfrentamento às ameaças à sobrevivência, à vida cotidiana e à dignidade humanas, por meio do investimento nas capacidades básicas para uma vida boa. A ideia é que a segurança é um complexo que envolve não apenas a segurança protetora, mas também a segurança social, a econômica e a política, sendo a protetora apenas parte da segurança social. A segurança é a prevenção de desastres nessas áreas, isso é o modo pelo qual evitamos a insegurança. É nesse pensamento que, para a manutenção da segurança da vida humana, devemos evitar a insegurança social, a insegurança econômica e a insegurança política. A primeira tem a ver com os meios que utilizamos para adquirir as capacidades necessárias para a vida digna em sociedade. A segunda, com os meios que utilizamos para produzir, comercializar, consumir e trabalhar. E a terceira, com os meios que utilizamos para participar nas decisões públicas da comunidade. Uma sociedade na qual falta um sistema de saúde ou um sistema de ensino adequados, onde faltam acordos para a obtenção de bons trabalhos para seus cidadãos, ou onde faltam as estruturas para que os diversos grupos de indivíduos se relacionem e tenham voz política, é uma sociedade onde as pessoas têm menos segurança para viverem suas vidas dignamente. A promoção da segurança de um povo pelo seu governo e pelo próprio povo ocorre por meio da formação da autonomia dos indivíduos desse povo e da facilitação justa e vantajosa dos diversos tipos de interações entre esses indivíduos. A facilitação é a promoção de estruturas que regulam as interações entre os indivíduos. A autonomia de um indivíduo é constituída por suas capacidades de interação social e de realizar decisões bem informadas dentro de um sistema social. Para obter tal coisa, certas capacidades essenciais devem ser adquiridas por todos os indivíduos, como as capacidades de ler, escrever, fazer contas, entender as ciências e a tecnologia, entender e conseguir tomar decisões políticas e administrativas, entender e conseguir acionar, se necessário, o sistema legal e jurídico, ser hábil em alguma função realizadora, ter infraestrutura básica de saneamento, saúde, educação, emprego e acesso aos meios políticos e informações públicas. A falha estatal em promover a autonomia e facilitar as interações entre os indivíduos enfraquece os valores sociais e a crença na justiça dos indivíduos expostos à insegurança. E a insegurança de qualquer tipo, se persistente, leva a uma falta de capacidades de realizar as coisas pelos meios considerados legais. Se, contrariamente, preservamos a autonomia das pessoas e facilitamos sua interação, sua segurança humana não é violada, pois elas possuirão a capacidade para levar e continuar levando uma vida digna. Uma sociedade segura, nesses termos, dá-se a partir da organização social e da participação da comunidade no que diz respeito às ações coletivas frente às diversas inseguranças que rondam a vida humana. Nesse pensamento, o que deve ser estimulado é a descentralização do poder público e a capacitação da comunidade para analisar e tomar decisões que afetam a vida pública. Antanas Mocos, filósofo e ex-prefeito de Bogotá, pensa a cidade como uma escola, por exemplo, onde aprendemos conteúdo científico, sociabilidade, política, cidadania, economia, etc. Enquanto a comunidade não for capaz de realizar o trabalho de análise e de decisão e não se der conta da importância disso para a manutenção da segurança, nem como processo pedagógico, a descentralização poderá servir. O ponto inicial deve ser o investimento nas capacidades essenciais da comunidade para gerir-se a si própria. E isso, como vimos, deve ser feito por meio de atenção às habilidades, conhecimentos e facilidades necessárias para essa autogestão. A educação exerce um papel fundamental na obtenção de habilidades e conhecimentos e, por isso, exerce também importante função na manutenção da segurança da vida humana, evitando a desorganização social. Ela serve para evitar a insegurança social, através da transmissão de, além de habilidades,
conhecimentos e informações, princípios éticos razoáveis que permitam a interação social. Razoáveis princípios éticos são princípios que podem ser aceitos por pessoas que defendem concepções de bem diferentes, como, por exemplo, a liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a tolerância, etc. Concepções de bem são visões de mundo que divergem nos valores mais fundamentais aceitos e, por vezes, na própria visão metafísica e epistêmica da realidade. Embora elas possam divergir em tudo isso, se elas forem concepções de bem razoáveis, isso é, que não utilizariam o poder político para restringir outras concepções de bem razoáveis, elas conseguirão chegar em princípios éticos razoáveis e ações práticas em comum. Por sua vez, considerando-se a insegurança econômica, se a educação estiver em congruência com a produção e com o emprego especializados exigidos pelo mercado global, as habilidades disseminadas pelo sistema educacional farão os indivíduos serem capazes de aproveitar as oportunidades nacionais e internacionais advindas da globalização. E ainda, com relação à segurança pública, a educação é capaz tanto de passar razoáveis princípios de tolerância, a fim de evitar o embate entre civilizações, quanto de disseminar as práticas e os conhecimentos necessários para o exercício da participação democrática e sustentável na vida pública da comunidade. Não quero indicar que a educação é condição suficiente para a manutenção da segurança humana, mas afirmo que com certeza ela é condição necessária, seja se pensarmos a educação como escola e universidade, seja se pensarmos a educação como um processo continuado que ocorre no seio da cidade. Um determinado indivíduo ou grupo de pessoas que não tem acesso à educação ou que tem acesso a uma educação de má qualidade tem sua vida empobrecida automaticamente, pois são reduzidas suas capacidades de viver bem e são reduzidas de um modo perverso, pois a pobreza e a exclusão são multifacetadas em suas restrições de capacidades e formam um círculo vicioso. Por exemplo, a falta de educação diminui a capacidade de adquirir conhecimento, habilidade, a falta de conhecimento, habilidade diminui a capacidade de obter um bom emprego, a falta de um bom emprego diminui a capacidade de obter uma boa renda, a falta de uma boa renda diminui a capacidade de obter boa educação e alimento, e assim por diante. Uma pessoa sem educação, vivendo em insegurança social, pela falta de proteção e falta de serviços básicos como saneamento, vivendo em insegurança econômica por não possuir um bom emprego e nem boas relações trabalhistas, e vivendo em insegurança política por falta de capacidade para escolher o presente e o futuro de sua sociedade, é uma pessoa que não tem voz política, não tem habilidades para obter um bom emprego, não conhece as leis nem os processos legais e nem tem as informações adequadas para tomar uma decisão sábia. Não temos como ter uma sociedade humanamente segura enquanto as pessoas viverem nessas condições. O que proponho, segundo o pensamento de Amartya Sen, é que a educação vista apenas como um direito básico não efetiva todas as suas potencialidades com relação à segurança e à redução de desigualdades, e, por isso, acaba sendo uma má educação. Isso é assim, pois se as disciplinas escolares, no caso, a alfabetização e o conhecimento científico básico, são transmitidas a todas as pessoas, então o direito à educação está cumprido, mas as pessoas não necessariamente terão segurança. Entretanto, se de outro modo percebermos a educação como forma necessária de manter a segurança humana, precisaremos atentar especificamente para a eficiência e o conteúdo da educação, na tentativa de disseminar as habilidades e conhecimentos que promovam a aquisição de capacidades, o aproveitar de oportunidades e a segurança social, econômica e política, para que os cidadãos possam levar uma vida digna. A educação não é apenas um direito básico ou um processo escolar. A educação deve ser vista de modo mais abrangente como um instrumento para manter a segurança humana, como um bem intrínseco, formador da racionalidade humana, e como os processos que formam a mente humana no que diz respeito a habilidades, conhecimentos e princípios éticos que propiciam a boa vida individual dentro de um meio social.